Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje no Fala Pastora com ela, que é maravilhosa, mulher de Deus. Pensa numa pregadora de mão cheia, abençoada, o céu desce quando ela está ali ministrando a palavra do Senhor. Ela é esposa do pastor Humberto Gomes e é mãe da Lídia e do Lemuel. Nós estamos aqui hoje com a preciosa pastora Val Souza. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Seja muito bem-vinda, minha linda. Eu que agradeço por esse convite, né? Estar participando deste bate-papo que se chama Fala Pastora, né? Sim. E pensa uma pastora que gosta de falar, como toda pastora, eu acho que fala muito. Exatamente. Então, desde já eu agradeço pelo convite, dizer que é um prazer e uma honra estar aqui. Ô pastora, o prazer, o privilégio é todo nosso de você estar aqui enriquecendo este quadro, né, com tudo aquilo que você já viveu com Deus, né, durante todos esses anos. E quantos anos você já tem à frente da obra de Deus, pastora, no comando da igreja, né, ao lado do pastor Humberto? Nós começamos a pastorear em 2004, tem 21 anos, né? 21 anos de pastorado. Nossa primeira igreja foi em Jataí. Nós ficamos lá 8 anos. Aí depois vieram pra cá. De Jataí nós fomos para Silvânia, e em Silvânia nós ficamos um ano, e depois a gente veio para Goiânia. E aqui em Goiânia essa é a terceira igreja. Nós ficamos no setor Santos Dumont 10 anos, ficamos 1 ano e 2 meses no Parque Flamboyant e agora nós estamos aqui há 5 meses. Eita glória, olha, muito tempo, 21 anos de ministério. 21 anos. É muita estrada. É muita estrada. É muita estrada. E pastora Val, durante todo esse tempo, esses 21 anos de ministério pastoral, qual que foi o seu maior desafio, a maior dificuldade que você já enfrentou durante todo esse tempo? Olha, o chamado sempre tem desafio, né? A gente sempre enfrenta desafios. Mas, assim, eu acho que o maior desafio foi realmente o começo, né? O ir para a primeira igreja, né? Quando o pastor, que na época era pastor, hoje bispo Ides, né? Ele falou conosco, a gente estava em Acreúna, o pastor Humberto era vice-pastor lá, ele foi vice-pastor em Acreúna durante 13 anos, e quando veio o convite para a gente ir para Jataí, foi um desafio muito grande, porque eu não conhecia a cidade, eu não tive a oportunidade de ir lá conhecer a igreja primeiro, não, a gente já falou sim e pronto, sem ir lá, sem conhecer a cidade, sem nada. Se Deus está falando, vamos. Por quê? O Senhor já tinha falado com o pastor Humberto muitas vezes sobre o pastorado. E o Espírito Santo sempre comunica, né? Sim. Tem um rebanho vindo. Sim, era exatamente isso que o Senhor falava, que tinha um rebanho esperando por ele. E comigo, o Senhor sempre falava com ele, mas comigo foi muito interessante a forma que o Senhor falou. Eu tive um sonho, eu estava num ônibus, em um ônibus, e aquele ônibus era um ônibus escolar. Eu olhava, todos estavam com seus livros, seus cadernos, mas quando eu olhava, eram todos os irmãos da igreja de Acreúna que estavam naquele ônibus. E a gente estava voltando da escola. E aí eu falava assim para uma irmã, que hoje ela é missionária lá em Acreúna, eu falava para aquela irmã assim, eu acho que eu não vou suportar, eu vou chorar. Porque aquela era a última viagem que eu fazia naquele ônibus, com aqueles alunos, porque eu tinha passado de ano e agora eu teria que ir para outra escola, era outro ônibus e outros alunos, não eram mais aqueles, eram outros alunos. E desde então eu entendi, o Espírito Santo ministrou no meu coração que cada igreja é um ônibus que está conduzindo as pessoas para o céu, sabe? Jesus disse que ele é o caminho, mas a igreja é o ônibus que conduz as pessoas nesse caminho. Porque não adianta eu saber o caminho, por exemplo, eu sei qual é a estrada que me leva para Brasília, mas se eu não tiver a condução que me leva, não adianta de nada eu saber qual é o caminho. Não, e que riqueza! Que riqueza de simbologia, né, que Deus usou para a gente comunicar. Então, assim, eu sempre falo isso. E realmente, cada igreja é realmente uma escola. Assim, o pastor e a pastora estão ensinando as ovelhas, mas a gente aprende com as ovelhas também. E cada igreja é uma escola mesmo diferente. A gente está aprendendo. Então, a igreja é esse ônibus que o Senhor nos coloca, né? Então, um tempo a gente vai nesse ônibus, agora você vai trocar de ônibus. Vai trocar de ônibus, é outro ônibus, é outra escola. A estrada é a mesma, agora pega outro ônibus agora. E cada vez que
que a gente é transferido, a gente entende isso, né? Que a gente está indo agora para outro ônibus, né? E o pastor é esse motorista que está lá conduzindo, né, o ônibus, e a pastora está ali como quase que copiloto, né? De vez em quando a gente escuta assim, não, para você que tem copiloto é avião, né? Mas a pastora também ajuda a conduzir, né? Sim, ajuda sim. Pastora Val, e qual que foi o seu maior aprendizado? Nós estamos aqui falando, né, sobre aprender ônibus diferentes. Qual foi o seu maior aprendizado, a maior riqueza que você carrega contigo? Olha, o meu maior aprendizado nesse tempo à frente da obra do Senhor é que a gente, quando é chamado, você não tem como você voltar atrás. É algo assim que Deus coloca, sabe, uma paixão diferente assim no nosso coração, que em dados momentos você até pensa que está difícil, pode até sentir que está sobrecarregada, mas quando você lembra assim, não, mas se eu deixar a minha vida não vai ter mais outro sentido. Não tem mais sentido. Não tem outro sentido a não ser esse é o sentido da minha vida, sabe? É isso, eu tenho aprendido que quando o Senhor chama, é diferente. A gente sente, né, aquela chama arder aqui dentro, sabe? Aquele fogo que não tem como você apagar. Ele fica ali, é aquela chama mesmo assim que te leva a se dedicar totalmente. E cuidar de pessoas é muito gratificante, porque é um amor que você entrega, mas que você recebe em dobro. Amar as ovelhas, você ama, mas você recebe um amor tão grande das ovelhas. Gente, a pastora Val tem cheiro de ovelha. O jeitinho dela falar, dela conduzir a conversa, a gente percebe que ela tem um amor muito grande pelas ovelhas, um cuidado, né, pastora? Eu falo que é o Senhor que coloca esse amor, né? Ele chama, Ele nos capacita, Ele dá tudo aquilo que a gente precisa, né? Toda a bagagem que a gente precisa, Ele nos dá. E eu me lembro que uma vez quando nós fomos transferir de Silvânia para Goiânia, e a gente estava rodando aqui dentro de Goiânia procurando casa para alugar, aí as irmãs de lá me ligavam e elas começavam a chorar no telefone falando assim, pastora, é verdade que vocês foram transferidos, não acredito. Começava a chorar, eu chorava também. E o sentimento que eu tinha de verdade, assim, olha, diante de Deus, o sentimento que eu tinha no meu coração era de uma mãe deixando os filhos. Era exatamente isso, sabe, que vinha no meu coração. Uma mãe deixando os filhos. E aí, isso que a gente sente, assim, que o Senhor coloca esse amor. Ele coloca esse amor no coração da pastora. Né? Toda pastora que tem realmente desejo de servir a Deus e tem esse chamado, ela vai sentir esse amor pelas ovelhas. Com certeza. Pastora Val, então, assim, desistir nunca passou pela sua cabeça? Ou já teve um momento de dificuldade que você pensou assim, será, né, que Deus me chamou mesmo para essa obra? Isso já passou pelo seu coração? Olha, todo chamado, todo aquele que é chamado por Deus, em um dado momento eu acho que passa. A gente vê os grandes homens e mulheres da Bíblia tiveram seus altos e baixos, né? A gente olha, por exemplo, para a vida de Elias. Eu estava aqui justamente pensando nele. Você olha para a vida de Elias, gente, né? Logo após Deus usá-lo assim de uma forma tremenda, né? E por causa da fala de uma mulher, ele sentiu-se deprimido, afrontado, frustrado, né? E foi ficar lá debaixo do pé de zimbro, né? E pedindo a morte. Ele pediu a morte, né? Um grande homem de Deus, mas ele teve seu momento de dificuldade, de depressão, e falou: para mim já basta. Isso, né? Uma total desistência. Para mim já basta. Não sou melhor que meus pais, né? E para mim chega. Mas eu acredito que isso também é muito da nossa humanidade, né? A gente tem momentos na vida mesmo que você olha, por mais que Deus já tenha feito algo lindo, grandioso, igual na vida de Elias, né? Chega aqueles momentos de crise que você se questiona, que você pergunta, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso aqui mesmo? E acredito que isso é muito da nossa humanidade mesmo, né? Sim. Mas vamos que vamos até chegar no céu. Não, a gente pensa como ser humano, como você falou, como ser humano a gente pensa. Mas quando você olha e você lembra que Jesus não desistiu, né? Que ele foi até o fim. A Bíblia diz que tendo amado os discípulos, ele os amou até o fim, né? João 13. E amando os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, se ele não desistiu, né?
né? Ele foi até o fim, aí a gente pensa, não, também vou até o fim. E há uma promessa, né, para os que persistirem, né? Tem que perseverar até o fim. Tem que perseverar até o fim. A gente vê promessas lindas quando a gente olha para as cartas, as 7 igrejas, né, lá do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, a gente vê tantas promessas maravilhosas, né? Ele promete que nós vamos ser coroados, promete que a gente vai ter uma nova identidade, nós vamos ter uma pedrinha branca, né? E que a gente vai... Sempre tem uma promessa do Senhor maravilhosa dizendo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nesse momento de fraqueza, a gente precisa ouvir a voz do Espírito e deixar Ele falar conosco, né? E eu gosto muito de pegar aquele texto de Isaías 40, quando ele fala assim que o Senhor renova as forças alcançadas, né? Revigora as forças daquele que não tem nenhum vigor. Então, isso é uma promessa maravilhosa. Eu me apego, às vezes, quando eu estou sentindo muito cansada, porque essa vida aqui nos cansa. Jesus se cansou, né? Tanto que quando os discípulos estavam no barco e veio aquela tempestade, ele estava tirando uma sonequinha, né? Jesus se cansou. É do ser. Ele era 100% homem, né? Claro. Nós precisamos do descanso. E Jesus é o nosso maior exemplo em tudo, né? Até na hora do repouso, do descanso. Sim. Ele estava dormindo, mas ele estava nos ensinando. Sim. E dormindo em meio à tempestade, né? Mas uma coisa para a gente pensar aqui hoje, né? Que se Jesus está no barco, não é nossa responsabilidade. Não é nossa responsabilidade acalmar a tempestade. Sim. E como pastoras enfrentam tempestade, pastores, né, de modo geral, enfrentam tempestade. Gente, muitas tempestades, né? Se existe um inimigo, um arqui-inimigo da igreja, e ele vai atacar primeiro, ele vai nas lideranças, né? Não tem aquele versículo que diz que derrotando o pastor as ovelhas se dispersam, né? Ferindo o pastor, as ovelhas se dispersarão. Então, com certeza, há um inimigo trabalhando, né, nessa área sempre para nos fazer pensar que está difícil, achar que não está muito difícil. E vem tempestades mesmo, mas Jesus está conosco no barco. E ele nos ensina que em meio à tempestade nós podemos dormir. A responsabilidade de acalmar a tempestade não é nossa. A gente precisa confiar nele e ele vai acalmar a tempestade. Colocar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. É verdade. E ele cuida mesmo. Ele cuida. Pastora Val, fala pra gente quem é Jesus para você? O que ele significa para você na sua vida? Quem é Jesus para você? Jesus é o centro, é tudo, é o centro, é tudo, é o sentido da vida. Foi alguém que olhou para mim e se lembrou de mim quando eu nem me lembrava dele, porque eu vim para o Evangelho, eu tinha 20 anos, 20 anos de idade, quando o Senhor, ele permitiu uma situação. Existe aquela frase que todo mundo usa, quem não vem por amor, vem pela dor, né? Eu já vi algumas pessoas questionarem, até pastores questionarem, não, mas não é bem assim. Mas eu creio, eu acredito que o Senhor, ele cria situações para trazer a gente, né? E ele criou uma situação na minha vida que eu passei a ter, na época, não tinha muita essa especialização na área da psicologia. A maioria dos médicos que a gente ia numa consulta era clínico geral. Então, quando você contava o que você estava sentindo, ele falava, isso é do sistema nervoso, e já botava um calmante pra gente. Né? Já trazia biológico. Já trazia um calmante e vamos tomar esse calmante que você vai melhorar. Só que eu passei assim por, acho que um tempo assim de uns 2 anos, que eu tinha, na época eu não sabia, mas hoje eu sei que era síndrome do pânico, mas claro que tem um lado espiritual também, porque toda doença emocional, quando não cuidada, não tratada, vai da legalidade, vai abrir um espaço para que o inimigo venha agir. Então eu passei uma época da minha vida que eu perdi emprego por isso, porque eu não conseguia trabalhar. E eu saía na rua, eu sentia, o chão balançava comigo, eu queria pedir socorro para a primeira pessoa que eu via assim na minha frente, apesar de não conhecer, eu queria pedir socorro, só que eu me encontrava e falava, gente, vai pensar que eu sou doida, eu não posso fazer isso. E isso foi assim durante muito tempo. E quando me dava crise, eu queria que meu pai e minha mãe me levassem para o hospital, me socorresse, porque a sensação era de morte, sabe? Eu tô morrendo. E até que uma irmã, que minha mãe sempre chamava para orar comigo, e nesse dia ela foi um pouco impaciente, sabe? Ela falou assim, a irmã, ela chama Maria, do irmão Pimentel, ela está bem velhinha.
Lá entre uma, ela chegou em casa para orar comigo e falou: olha, eu já orei, você não melhorou, é porque você tem que aceitar Jesus como seu salvador, é o único jeito. Ela foi pontual. E naquela angústia que eu estava, naquele pânico, não, tudo bem, eu quero ir, tinha muito aquela ideia de que se aceita Jesus, levanta a mão, né? E levanta a mão como sinal que você está aceitando, apesar de que a gente estava eu, ela e minha mãe, mas tudo bem, eu levantei minha mão, eu aceito, e ela ajoelha que eu vou orar, ela ajoelhou e orou comigo, e foi passando aquele pânico, e foi vindo um sentimento de, ai meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Porque aos 20 anos eu amava muito o mundo. Eu amava a minha vida do mundo, sabe? Eu gostava daquela vida que eu vivia no mundo. Era muito envolvida. Sim, e como minha mãe já era da Assembleia de Deus e essa irmã também, então eu entendi que eu estava aceitando Jesus e agora eu ia ser membro da Assembleia de Deus, eu ia ser uma crente da Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus naquela época era muito rígida, muito costume, né? E eu falava, ai meu Deus, não vou mais poder botar meu brinco, não vou mais usar o batomzinho. Aí me bateu uma tristeza, o que eu fiz da minha vida? Só que eu entendi que eu não podia voltar atrás mais, que era perigoso voltar atrás. Foi o Senhor chamando mesmo. Sim. E aí, a partir de então, eu tive muitas experiências, o Senhor foi me dando muitas experiências, logo no início da minha fé. Eu me lembro que eu tinha tanto pavor, tanto medo, eu nunca vi vulto ou vi vozes, era tudo só na minha mente. Só que eu tinha tanto medo que eu só dormia se fosse com a minha mãe. E meu pai já não dormia mais, eu separei meu pai e minha mãe, então eu só dormia com a minha mãe. Só que uma noite, quando eu fiquei com medo do meu quarto, eu falei, vou chamar a minha mãe. E a Bíblia estava em cima da mesa, e eu não conhecia a Bíblia, sabe? Nenhum conhecimento, livros, né? Capítulos, versículos, nada. E eu disse, eu vou abrir a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, eu me deparei com Jeremias 33:3. Bem, eu abri assim aleatoriamente, que eu não conhecia, e saiu bem em cima, clama a mim e responder-te. E eu entendi. Eu entendi que o Senhor estava dizendo. A palavra de Deus revelada. Sim, eu entendi que Deus estava dizendo, não clame a sua mãe, porque eu estava acostumada, quando eu sentia, eu corria para minha mãe. E ele estava dizendo, clama a mim. E eu entendi, mesmo não convertida. Para você que ele é o seu Deus. Sim. Tipo assim, clama a mim, eu sou seu pai, pede para mim. Então, e aí eu entendi que ele estava dizendo, não clama a sua mãe, é a mim. Você tem que crer e esperar em mim. E aí, naquela noite, eu não fui para minha mãe. Sabe, eu continuei firme na minha cama, apesar de não dormir, com muito pavor, mas eu fiquei firme na minha cama e clamando só na minha mente, assim, que eu nem sabia orar, eu sabia, mas eu ficava ali, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia. E não foram, assim, poucas as vezes que Deus falou comigo dessa maneira. E dessa forma, Ele foi se revelando a mim, Ele foi se mostrando a mim como era o agir dele, qual era o projeto dele para minha vida, o que ele queria para mim, e eu fui firmando também na igreja por isso. Então o Senhor, quando Ele chama, quando Ele tem um propósito, Ele nos chama e Ele vai trabalhando também de maneira que nós venhamos a ter firmeza naquele propósito. Né? Pastora Val, um escolhido não tem escolha. Não tem. Um escolhido não tem escolha. Você... porque é Ele que nos escolheu, né? Sim. É Ele que nos escolheu. E quantas pessoas que, ao contar esse testemunho, eu já pude ajudar, pessoas que, às vezes, passando pela mesma situação, o mesmo problema emocional, às vezes enfrentando a ansiedade, o pânico, a depressão. Então, quer dizer que você ajudou muitas pessoas depois disso. Sim, passando pela mesma situação. Exato, o fato de você contar, porque na verdade no começo eu não tinha vontade de ir para a igreja. Sabe como que o Senhor trabalha? Eu não tinha vontade de ir para a igreja, eu me arrastava para a igreja, porque eu sabia da minha necessidade que eu precisava ter. Só que, às vezes eu falava, não queria, eu arrumava toda desculpa, né? Eu falava, minha mãe, não, hoje eu não vou, eu vou ficar, mas aí quando eu resolvi que eu chegava lá, eu não sabia da hierarquia que existia na igreja, né? Pastor, evangelista, presbítero e tal, eu não sabia. Aí eu falava que a pessoa que estava lá na frente falando, era como se ela soubesse de muita coisa, sentimentos meus que eu não sabia expressar para ninguém. Porque às vezes eu chegava no médico passando mal e ele perguntava o que eu falava, não sei por que eu sinto tudo isso, e o médico falava, mas tudo isso o que? Até agora você não me falou nada que você está sentindo, e eu não sabia realmente falar o que eu estava sentindo. Não sabia escrever? Não sabia. Mas o Senhor me conhecia e sabia, né? E Ele foi trabalhando. As pessoas que estão com problemas emocionais, você fazer uma terapia é muito importante, você procurar ajuda é muito importante, mas ninguém como o Senhor. Ninguém como o Senhor. Ninguém como Ele para nos curar. Porque
o psicólogo, o psiquiatra, né, o psicanalista, ele vai estudar a mente, como que funciona a mente humana e tudo, mas esse Deus, ele criou essa mente, esse cérebro, ele sabe tudo. Então, quem criou pode recriar, pode refazer. Gente, é pode muito lindo, né? reconstruir. A grandeza de Deus, meu Deus. Não tem Então, explicação. a gente tem que confiar. E quem assim, tem um chamado, né, a gente entende assim que é um cuidado de Deus também. O tempo todo Ele está cuidando. O tempo todo Ele está cuidando. Fortalecendo, renovando, né? É verdade. Pastora Val, agora eu quero que você deixe um recado para todas as pastoras que estão nos assistindo, essas mulheres de Deus que estão aqui acompanhando essa entrevista. Deixe um recado tanto para as pastoras que estão iniciando agora, né, no ministério pastoral, como aquelas que já têm um tempo que estão à frente da obra de Deus. Deixe um recado para essas mulheres. Então, pastoras, mulheres guerreiras, chamadas, escolhidas, mulheres que o Senhor escolheu para estar nesta obra. Eu sei que a gente estando à frente da obra, existem momentos que são difíceis, existem momentos que a gente se sente sobrecarregada. São situações que a gente vivencia no nosso dia a dia à frente da obra e que são desafios e a gente tem que confrontar pessoas. Às vezes confrontar pessoas não é fácil, mas às vezes o Senhor quer que a gente faça isso, porque a palavra de Deus, ela confronta, né? A forma dela trabalhar na vida das pessoas é confrontando, e a gente precisa estar disposta a isso, pedir uma direção de Deus, uma orientação de Deus e enfrentar os desafios. Eu queria deixar um texto que eu estava meditando sobre ele hoje, o Salmo 90, o verso 17 diz assim: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Então, pastores que estão à frente desta obra, esse salmo é de Moisés. Moisés escreveu o Salmo 90 e Moisés tinha muita propriedade para falar isso, porque foi um homem de grandes obras, foram umas mãos que Deus usou, mão que foi usada para abrir o Mar Vermelho, mão que foi usada para bater na rocha e fazer sair água da rocha, mão que foi usada para transformar águas amargas em águas doces, e tantos milagres que Moisés realizou. E quando ele escreveu esse salmo, ele fala exatamente isso, para que Deus venha confirmar. Então, esse Deus que nos chamou, ele quer consolidar o nosso trabalho. O que esse texto está dizendo? Senhor, que tudo que nós colocarmos na mão, onde nós colocarmos as nossas mãos nesta obra, que o Senhor venha confirmar, trazendo sucesso, que nós possamos fazer tudo de maneira que haja frutificação para a glória do Senhor. Então fique firme, a palavra do Senhor diz para nós sermos firmes e constantes, sabendo que nós vamos ter do Senhor um galardão, que o Senhor tem recompensa para aquele que está disposto a fazer essa obra. Eu sempre falo assim: o nosso patrão nos paga muito bem. Não tem um patrão que paga melhor do que o nosso Deus. Vale a pena. Vale a pena. Ai, que lindo, gente. Estou aqui emocionada. Que lindo, pastora Val. Muito obrigada, minha linda. Que o Senhor Jesus continue te usando poderosamente a cada dia mais. Tanto no pastoreio ali ao lado do seu esposo, como na ministração da palavra de Deus, que Ele abunde a cada dia mais sobre a sua vida. Eu agradeço de coração pelo privilégio. Nossa, como eu aprendi nesse bate-papo, né, descontraído, como eu aprendi. Muito obrigada, minha linda. Que Deus te abençoe abundantemente. Obrigada por essa oportunidade, de poder contar das experiências, de poder falar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Do nosso chamado, e a gente continua firme, né? Eu falo que a esposa do pastor tem aquela frase: por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, e a gente nunca vê essa mulher dizendo que por trás de uma grande mulher tem um grande homem, né? Mas com certeza a mulher está ali ao lado mesmo, ajudando, né? Apoiando, e foi para isso que o Senhor nos chamou, né? E vale a pena a gente continuar. Obrigada por essa oportunidade. Deus continue te usando também, tá? Essa sua ideia de dar esse espaço para as pastoras falarem é uma coisa muito boa, Senhor. E você me contou a história de que foi algo que veio de Deus, né? Sim. E eu creio que foi mesmo. Deus continue te usando e te abençoando também, tá? Obrigada. Amém. Muito obrigada por tudo. Deus te abençoe. E até a próxima edição. Tchau, tchau. Tudo de bom para todas vocês. Deus abençoe.